Olá, pessoal, tudo bem? Vamos então dar início ao nosso projeto. Qual a sua história? Esse é o nosso primeiro episódio, que aconteceu como tinha que acontecer. Estamos gravando ele aqui. A ideia desse projeto é trazer para as pessoas histórias interessantes de vida. Acho que história de vida é uma coisa que é única, é singular, cada um tem a sua, nenhuma é igual a nenhuma. Mas a gente consegue se inspirar na solução, no modo como as pessoas lideram com as dificuldades, os desafios da vida, né? E as histórias de vidas me inspiram muito, me inspiram muito. E sempre que eu escutava uma história de vida, conheço uma história de vida muito interessante, eu ficava com vontade de que as outras pessoas soubessem delas. E daí eu criei esse projeto, Qual a Sua História? Que eu convido pessoas para contar a sua própria história. Então, nesse primeiro projeto, nesse primeiro episódio, eu convidei uma grande amiga que eu já conheço há muito tempo. A gente fez psicologia juntas e que eu admiro muito. A gente passou um tempo muito gostoso juntas também em Vancouver. Ela vai ter a oportunidade de contar um pouquinho. Lícia Rodrigues. Então, eu nem vou apresentar você, Lícia. Quero que você mesmo se apresente, conte essa história, ok? Então, vamos lá. Qual a sua história, minha amiga? Oi, Maísa, oi todo mundo aí. Eu fico muito privilegiada em estar aqui agora compartilhando essa história com todo mundo. É uma pergunta bem ampla, não é mesmo? Qual a sua história? Sim, sim. Bom, eu vou começar com uma maneira meio cronológica aqui, vou dividindo um pouco com todo mundo a história. Eu cresci no interior de São Paulo. Eu nasci em Angra dos Reis e fiquei lá 5 anos, mas depois de 5 anos a gente mudou, minha família, a gente mudou para Bebedouro, uma cidade que fica pertinho de Ribeirão Preto, para localizar melhor. E a minha história de criança, eu me recordo muito das conexões que a gente tinha com amigos da nossa, eu diria, da comunidade espiritual. Naquela época, meus pais e a gente frequentava muito o centro espírita. E ali foi a minha comunidade. A gente cresceu junto. Os pais tinham conexão com meus pais, as crianças todas ficaram nossos amigos. E eu me recordo muito bem dessa época, com muito afeto. Porque a gente tinha muita... Era como se fosse uma família mesmo. E a gente não tinha família, tipo vovó, em Bebedouro, mas esses amigos eu considero que foram nossa família, eles são parte da minha história. E desde criança, assim, eu sempre fui uma criança muito tímida, muito quietinha. E muito interessada com artes e com natureza. Então, eu acho que tudo que eu faço hoje em dia tem uma conexão muito forte com isso, com natureza, com arte, com espiritualidade. E eu acho que foi isso que me trouxe. Eu talvez fui muito exposta com meus pais. Eu fiz muito, eu fiz balé quando criança e tinha acesso a gente era muito ligado com natureza também quando criança. Eu lembro que a gente nunca foi muito de ficar em shopping center ou esse tipo de coisa quando a gente estava crescendo. E eu tenho 2 irmãos, meu mais velho e meu irmão mais novo, e a gente tinha muita conexão assim com a nossa vizinhança, brincar de rua, esse tipo de coisa. Então, eu diria que essa infância também me deixou mais aberta também para a profissão que eu escolhi também. Eu escolhi a psicologia também, porque ela traz uma conexão que eu diria com uma coisa mais profunda também em relação à nossa natureza interior, eu diria, nosso porquê, talvez. E eu acho que essa foi sempre fascinante para mim, essa área. Eu me formei depois a gente foi mudar para Santa Catarina,
quando a gente era mais adolescente. E aí eu fiz psicologia na UFSC, lá em Floripa, e eu diria que esses anos todos em psicologia lá na UFSC me trouxeram para o que eu faço hoje em dia, que é a parte da gerontologia. Eu, desde o começo da psicologia, eu me interessava muito pela saúde pública. Eu tive a oportunidade de trabalhar no hospital universitário, em Floripa, e com muita conexão com idosos, pessoas que estavam em processo de Final de paliativos, vida. cuidados paliativos, cuidados paliativos. E eu lidava muito com idoso nessa época. A maioria dos pacientes que eu atendia no serviço psicológico do hospital eram pacientes mais idosos e familiares acompanhando ele. Então, eu trabalhava muito com a família e com os pacientes. Terminal. Inclusive, nesse momento, você me passou o bastão, lembra? Foi E mesmo, logo quando você estava terminando o estágio, eu entrei no processo seletivo e a gente ficou uma semana passando junto dos pacientes lá, eu vendo o seu jeito de atender, aprendi muito com você, assim. Foi uma bem, bem parceria, legal né? esse momento, assim. E, pois Foi é, uma né? Foi meu primeiro momento de conexão com o hospital. Nessa época eu nem imaginava fazer medicina. Você vê? Não mesmo, Neymar. Foi tão Sim. desconectada nessa época. Nessa época, eu lembro que a Maísa era muito conectada com a psicologia ambiental. Ambiental, Eu lembro também desse nosso interesse em comum também, né? Que existia Sim. também nessa área. E amiga, eu tenho uma pergunta para te fazer agora, assim. Eu sei que você já passou por muitos desafios na sua vida, né? E qual foi o seu primeiro grande desafio? Então, o meu primeiro grande desafio é muito relacionado com a profissão que eu tenho hoje. Eu, na verdade, quando eu tinha 15 anos, eu tive um aneurisma cerebral. Isso eu estava morando em Bebedouro nessa época. E foi muito sério. Eu fiquei em coma, acho que Quanto tempo? acho que foram uns 3 ou 4 dias, pelo que eu me recordo. E foi muito sério, mas o meu aneurisma eu diria, foi uma morte temporária. Eu diria que foi, sabe? Porque na verdade, tudo que eu tô falando agora, eu não me recordo de nada que aconteceu nesse evento. Tipo, eu tive aneurisma eu tinha 15 anos, foi em 2016. Nossa, até esqueci, foi em 97, foi em 97. E, e eu não me lembro nada muito deste ano que aconteceu. Então, foi muito sério, porque eu não conseguia andar, eu não conseguia falar. Depois que você voltou, você ficou um tempo assim. Exato, mas foi isso Tá. mesmo. E Eu não quando você conseguia. estava desacordada, você teve alguma experiência, assim, de outra dimensão? Você lembra de alguma coisa, assim, de ter acessado outros lugares? Você não lembra de nada? Eu não me lembro de nada, mas eu não me lembro de nada. Tá. Agora, o que eu vou contar é o que me contaram e o que foi escrito em alguns. Eu lembro que a minha mãe, ela pedia para pessoas que estavam visitando no hospital escrever alguma mensagem para mim, alguma coisa. Então, o que eu estou contando são coisas que foram relatadas para mim depois. Mas eu simplesmente não lembrava nada de quem eu era, onde eu estava, por muito tempo. Por algum tempo eu fiquei, né, com a memória bem Comprometida, assim? Por quanto comprometida. tempo? Olha, mas eu acho que foram talvez um mês, um pouco mais que isso. E aí depois eu lembro que eu não conseguia me mover, não conseguia nem comer. Eu acho que tinha problemas enfim, não tinha controle, né? E foram muitos cuidados que aconteceram nessa época. O que eu me recordo é que vinha muita gente em casa me ajudar. Por isso que eu falei da comunidade espiritual que eu tinha. Eu lembro que muitos amigos do centro espírita vinham me visitar, me acompanhavam. Eu me recordo que nessa época
meus pais, né, minha família me estimulavam muito para conseguir andar, para conseguir me mover. E a minha mãe e o meu pai foi muito um choque para eles o diagnóstico e tipo o prognóstico, porque foi falado para eles que eu não seria a mesma pessoa, eu não voltaria mais a funcionar da mesma maneira. Mas a minha mãe nunca aceitou isso. Eu acho que não, tipo, não, eles vão fazer alguma coisa em relação a Sim. isso. Inclusive, eu aproveito esse momento para falar da minha admiração que eu tenho pela sua mãe, pela fé, pelo posicionamento que ela tem, pela clareza, pela consciência, porque eu sei o quanto que ela já te ajudou nos momentos de desafio da sua vida. Faz toda a diferença, toda, Faz, né? faz Uma toda a diferença. consciência da importância da gente, do ser humano como um todo, né? Como um ser espiritual, energético, mental, emocional. Isso faz muita diferença. Exatamente isso, mas eu acho que ela foi buscar muito. E minha família em geral, assim, ela, né, houve muito, o meu pai também, ele, sabe, todo mundo estava junto nesse processo de não aceitar e vamos buscar alguma coisa a mais. E eu lembro que a minha mãe buscou muita ajuda espiritual. Ela ajudou, ela foi em busca de, enfim, um trabalho mais espiritual. Também houve muito processo ali de ajuda de dimensões que a gente nem sabe que dimensões são essas, não é verdade? Exato. Eu acho que tinha gente de todas as partes, né? Amigos de outros lugares, pessoas rezando, familiares de outras cidades rezando. Eu acredito nisso. Então, eu acho que essas dimensões que a gente não consegue, A gente não né? tem acesso racional, entendeu? Mas eles Exatamente. estão aí. Eles estão. E foi esse um grande impacto que é só depois de muito tempo, que hoje o que eu faço é trabalhar muito com idosos que estão em processo de derrame cerebral, alguma coisa assim, cuidadores familiares. Só depois de muito tempo eu fui me dar conta por que eu escolhi essa profissão e porque eu vivi algo muito semelhante com como eles vivem. Então, eu acredito muito no poder de redes sociais, a importância de trazer as redes sociais de maneira bem efetiva, de estar ali presente, sabe? De realmente estar ajudando, principalmente os cuidadores familiares, porque geralmente é só um cuidador familiar ou dois cuidadores familiares que ficam com o paciente, mas comigo não foi assim. Eu lembro que tinha muitos amigos ajudando, meu irmão, meu pai, meu amigos. Então, o que eu faço hoje em dia é tentar estimular as pessoas a procurarem essas redes sociais que possam estar juntas no processo de saúde delas. Sim. Inclusive, você está fazendo esse trabalho, né? Já está há alguns anos aí no Canadá. Me conta um Amiga, pouco, amiga, como tudo começou? Por que que você foi parar aí no Canadá? onde que eu tô? Eu tô aqui no Canadá, eu estou aqui na cidade de Vitória, na província de British Columbia, na terra dos Songs, os First Nations, terra indígenas a gente gosta de reconhecer a terra indígena aqui dos Songs. E eu vim parar aqui porque foi muita conexão minha com o sistema de saúde pública, que eu tinha muito interesse naquela época que eu fazia psicologia na UFSC. Eu tive a alegria de fazer uma disciplina psicologia da saúde com a professora Cida. E ela, foi a primeira vez que eu aprendi sobre a Carta de Ottawa. E Ottawa é a capital do Canadá, né? E foi nessa aula que eu aprendi sobre o Sistema Universal de Saúde, em que todos têm acesso à saúde igual. Aqui não existe um sistema particular de saúde. Então, eu fiquei, nossa, que vontade de aprender sobre isso, que vontade de ir para o Lícia, Canadá. então aí no Canadá, por exemplo, se eu tiver muito dinheiro e eu quiser passar no médico particular, eu não tenho essa opção. Todo Não, mundo vai passar igual. todo mundo vai no mesmo hospital. Quando eu fiquei internada aqui, a pessoa
eu posso estar encarando a pessoa mais rica que existe e talvez a pessoa mais com menos Humilde. condições financeiras vai estar do meu lado. Então, não tem essa diferença. Todo mundo tem acesso ao mesmo sistema de saúde. É claro que alguns serviços você pode buscar em particular. Por exemplo, se você quiser acupuntura, naturopata, alguma coisa que é mais específica, que eles chamam de, aqui eles chamam de medicina mais complementar, aí você tem que, é privado. Uhum. Mas todo outro sistema, qualquer especialista, tudo é público e gratuito. Tá. Ah, E daí você chegou aí, como que foi? Assim, me conta um pouquinho essa chegada aí no Canadá. Então, a minha chegada, na verdade, eu vou buscar o porquê que eu vim parar aqui. Foi porque, na verdade, você e eu e duas outras amigas foram num congresso em Marília, de Psicologia da Saúde. Em Isso foi Maringá. em Maringá, desculpa, Maringá. Boa memória. E lá eu conheci uma professora, Yaya de Andrade, nós somos amigas aqui hoje. E eu fiquei fascinada com a informação que ela dividiu sobre o Canadá, sobre, né, o sistema de saúde e a psicologia aqui também. Mas foi mais sobre o sistema de saúde que eu me interessei. Então, aí eu comecei a colocar os contatos. Aí entrei em contato com essa professora, perguntando como seria mudar para cá. E aí eu vim logo depois que me formei. Eu me formei e vim para cá, porque eu tinha muita vontade de fazer mestrado por aqui. E aí eu me interessei muito pela área de gerontologia, que é a área de estudo do envelhecimento, da promoção de saúde no envelhecimento. E pouquíssimas universidades têm esse currículo, e por sorte em Vancouver tinha este mestrado, né? E aí foi por isso que eu decidi ficar. Mas não foi fácil. Sim, você fez o mestrado em gerontologia aí, E né? eu, na verdade, comecei a mestrado em gerontologia, depois transferi para outro mestrado em dimensões sociais da saúde, mas com foco em gerontologia. Eu fiz a minha especialização em gerontologia quando eu mudei para cá. E eu comecei logo a entrar nessa área, com idosos, com familiares de idosos, cuidando principalmente idosos que passam por processos de demência, ou Parkinson's, ou derrame cerebral. Sim, Mas é área que eu trabalho para tentar desenvolver programas que façam com que eles permaneçam ativos, né, sim. permaneçam. E você teve a oportunidade de conhecer um pouco do trabalho que eu fiz Isso que aqui, eu tô lembra? lembrando agora. Você lembra daquela experiência muito maluca? Eu lembro. A ideia é fazer com que essa população permaneça ativa na cidade. Então, é levar eles nos parques, é levar Sim. eles no museu. A gente foi no Museu de Antropologia com eles, Isso, não é quer verdade? contar? Conta pro pessoal como foi essa experiência. Eu vou contar, porque eu trabalhava muito nessa época com idosos que vinham da China. Aqui tem muita população chinesa que migra para cá. Então, a ideia é trazer os idosos que são imigrantes não ficarem isolados em casa por conta da língua, porque eles não falam inglês, ou por conta, né, da dificuldade de adaptação. Então, meu foco era fazer com que esses imigrantes pudessem se tornar parte da cidade, fazer parte conviver com o Com a que Vancouver tem a sociedade, oferecer né? na cidade, Em e grupos. aprender inglês. Então, a ideia é fazer com que eles pudessem se sentir, aqui a gente fala belonging, Pertencendo. pertencendo. Era a ideia do pertencimento. Então, era histórica nessa época, trabalhava muito com idosos que iam da China e das Filipinas. E da Índia. Daí imagina, né? Duas estrangeira, brasileira, levando um grupo de chineses que falavam mandarim, não falavam inglês, né? Para o Museu de Antropologia. Foi uma Excursão, né? Aquele monte. E a gente fazia uns cartazinhos para se comunicar, né? E ia, né? Fluía. Nessa época, a Maísa estava aqui, então eu fiquei muito feliz em ter a Maísa por aqui por 4 meses, né? Maísa ficou 4 4 meses. meses, foi E isso delicioso demais. me ajudou muito também a me conectar mais. Então, voltando à questão de vir para o Canadá, foi muito por conta dessa área esse interesse em saúde pública, da gerontologia.
E também, mas voltando um pouquinho, em relação à dificuldade, não foi fácil o processo de imigração também. A gente fala, ah, morar fora não é fácil. É, Tem muito a questão das perdas que a gente vive, primeira perda, grande perda é a perda cultural, né? De não poder comer nossa comida, de não poder falar nossa língua, de não poder estar com nossos familiares e amigos próximos, né? sim. De perto, né? Isso para mim foi É, difícil. eu E te foi difícil. admiro muito, amiga. Te admiro muito pela sua coragem de ter ficado, né? Ter feito essa escolha, porque é bem difícil mesmo. Eu lembro até quando eu estava aí, a gente foi numa reunião, uma palestra, assim, uma oficina, que era para imigrantes, para eles entenderem como que era o processo de imigração, todos os sentimentos, né, as etapas que eles iriam passar, assim, primeiro de um deslumbre, né, de que você está chegando no mundo novo, tal, euforia, daí depois começa a vir uma coisa, um sentimento mais assim de comparação com o que você está vivendo e o que você tinha antes, daí vem um sentimento meio de negação até, achar que nada é bom, né, e depois, então são muitas fases Tem que o muitas imigrante vai tendo, né, no país, assim. Tem muitas fases. E é tão interessante você falar dessas etapas, mas olha que bonito isso, porque isso me traz um pouco memória do que a gente estuda em relação a luto com a Elizabeth Kubler-Ross. Ela fala muito dessas fases, e eu falei, nossa, que interessante, essas fases de luto são fases de imigrante que fazem também, porque a gente tem luto de coisas que a gente vivia e tinha que não estão mais acontecendo, né? Exato. Então, eu acho que é bonito ver, é interessante ver essa relação do Sim. luto que ela Eu faz acho que é com. um processo de luto também, né? Eu acho que é. Uhum. E são recriações de si, né? Eu acho que isso é bonito ver, é você estar recriando a si mesma. Eu me recriei aqui, fiz coisas que eu nunca fiz no Brasil. Trabalhei como faxineira, trabalhei como babá, trabalhei de garçonete, trabalhei de tudo, de cuidadora de um rapaz paraplégico por 2 anos, que foi meu grande amigo. Sim, uma E, pessoa linda. é, Nossa. e que me fez que me fez ser o que eu sou hoje, eu acho, sabe? Uhum. E eu acho que é tudo isso, mas eu tô lendo um livro, eu tô com um livro aqui que eu queria compartilhar com todo mundo. É um livro que meu tio me deu quando eu tinha 15 anos, após meu aneurisma. Esse livro fala da história dessa química Marie Curie. Muita gente conhece, né? É a biografia dela. Eu Ah, olha carrego só, a biografia, mais uma é a história biografia, inspiradora. é a biografia. E é fascinante, porque tem muita conexão aqui com o que eu acredito, que é no empoderamento, está sempre, né, se reconstruindo. E a biografia dela é a questão de ir em frente, acreditar e vencer barreiras que Sim. Vou aproveitar esse gancho de acreditar e quero que você fale um pouquinho da Alicia mãe. Como foi essa oh, experiência do engravidar, de hoje, do Oliver? Conta um pouquinho pra gente. ótimo, mas obrigada por trazer essa pergunta, porque também tornar mãe é uma total recriação. Exato. Impressionante. E nunca acaba, cada dia é uma recriação. E, mas o Oliver veio na minha vida com uma. Eu sempre quis muito ser mãe, sempre quis muito ser mãe. Mas não foi fácil procriar. E eu tive um primeiro filho, né, ou filha, que infelizmente eu tive um aborto espontâneo. Aqui a gente fala miscarriage, eu não gosto da palavra em português aborto espontâneo, porque não é aborto, sei lá, deviam criar uma outra palavra. Em inglês a gente fala miscarriage. E eu acho que é mais apropriado porque acontece. E, e foi um evento muito triste na minha vida, porque é um grande luto que eu carrego, né? E após após quase 3 meses, né, de gravidez, foi no primeiro trimestre que eu perdi esse bebê.
E foi muito difícil a perda, né, desse meu primeiro bebê. E após essa perda, eu tive muita dificuldade de me engravidar. E aí, eu fui em diversos médicos de minha fertilidade, e eles constataram, de acordo com os exames sanguíneos, Os exames hormonais. exatamente, né, que eu estava numa experiência de menopausa precoce, ou seja, que eu não poderia mais ter filho. E falou, olha, você talvez tenha de 1 a 5% de chance de engravidar. E você não tem nem oportunidade de fazer in vitro, porque não vai dar certo. Não vamos nem tentar fazer, não vamos nem aconselhar você a fazer in vitro. Então foi um grande luto, foi um segundo luto, né, escutar essa notícia. Foi um dia muito difícil quando eu fiquei sabendo disso. Mas eu, de novo, assim como a minha mãe, eu meio que não Não incorporei o diagnóstico. acreditou. Eu não acreditei. Exatamente. E aí, de novo, eu resolvi buscar outras alternativas que não fossem as médicas. O que eu fiz foi encontrar um livro fenomenal, foi o livro que me trouxe o Oliver. É um livro que aqui em inglês fala Unconceivable. É um livro que fala muito sobre a oportunidade de inconcebível. É uma palavra, em português também é uma palavra que tem os dois sentidos, inconcebível, ou seja, você não vamos conceber isso. E Não vamos também acreditar nisso? vamos acreditar nisso, exatamente. E aí foi isso, esse livro me ajudou a ter uma saúde mais, ter mais atenta para a minha saúde, mais holisticamente. Eu resolvi fazer uma dieta mais específica, exercícios, fazia muito yoga, e principalmente cuidei muito da minha mente. Foi nesse momento que você começou a fazer meditação? Você já fazia antes? Como que foi? Eu já fazia, mas eu acho que a minha prática de meditação sempre me ajudou desde que eu mudei para cá. Eu comecei a fazer meditação logo após a sua vinda para cá, porque daí eu conheci uma meditação bem específica no budismo tibetano. Inclusive, Que você é conheceu o Joe lá, não foi? Pode, conheci meu marido, Na primeira conheci vez que meu você marido. conheceu o Joe, estava junto também. O Joe é o Exatamente, marido da Alice, o pai do Oliver. exatamente. Foi assim que eu conheci meu marido, foi isso mesmo. E aí, desde então, eu comecei a praticar o budismo tibetano, uma certa meditação bem específica que a gente segue, que é uma meditação também que no Zen budismo, é a mesma meditação no Zen budismo, e que tem a ver com é mindfulness. No Brasil também a gente fala mindfulness também, Sim, né? fala. É uma meditação mindfulness. E isso me ajudou muito nesse processo também, de poder me concentrar mais em mim mesma, na minha saúde, e Sim. também, mas no sentido, o budismo não foi a minha ferramenta principal, porque foi muito a coisa do que a gente fala de let it go, como é que fala? Deixa estar, deixa Let ir, it né? go. Solta, deixa fluir. Solta, Né? exato. E eu acho que foi isso que eu tive que trabalhar, porque eu estava neurótica com querer ficar grávida, eu quero ficar grávida. Por que eu tô com raiva? Por que eu não fico grávida? Eu fiz tudo certo. Nunca fumei, nunca bebi, nunca. Por que eu sabe? E aí eu deixei embora aquela raiva também. Deixei um pouco embora aquele luto extremo que eu tive da perda do meu primeiro bebê. Eu acho que foi essa coisa de não ficar obsessiva com o querer um certo resultado. E aí, deixar fluir mais, sabe? E me cuidar também, cuidar da minha mente. Como eu falei, que a meditação ajudou bastante. Sim. E aí, depois de um ano, o Oliver veio. Depois Pois de um ano, eu é. fiquei grávida, 1 ano e meio. E cheio de saúde. E nessa época, eu também tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que fez constelação familiar comigo. Constelação familiar. Constelação Tá. familiar. Posso dizer que esse foi um trabalho muito
muito necessário naquela época para poder me conectar com algo mais além de mim, sabe? Me conectar com meus ancestrais, me conectar com o porquê daquilo, sabe? O porquê daquele sofrimento que eu vivi também. E aí, mas eu acho que o total aqui acontece é maior esclarecimento do que estava acontecendo, maior autoconhecimento. Sim. E eu acho que Isso que é, assim, grandioso, bonito e exemplar, eu acho, sabe, dos processos que acontecem com você, assim, porque você usa o processo de adoecer como uma ferramenta, né, um degrau, assim, de tanto de autoconhecimento como de evolução, né, eu costumo dizer que adoecer é uma grande oportunidade, né, adoecer é uma grande oportunidade, porque te tira do mesmo olhar, do mesmo modo de ser, te dá um chacoalhão, né? dá um chacoalhão. E a gente sabe que na vida existe muito além do que a gente tem consciência, assim, né? Racional, tal. A gente fez psicologia, a gente sabe que nós temos uma parte consciente e uma parte inconsciente. Nós somos muito mais regidos, vamos por aí 88%, pelo inconsciente, né? E essas ferramentas que existem aí de autoconhecimento, né? Constelação, Theta Healing, várias outras, meditação, né? Hoje em dia eu até acho que o exercício físico, sabe? Você se desafiar, você se sentir no seu corpo, né? A transformação, tudo isso são ferramentas que nos possibilitam visitar esse inconsciente, né? E daí expandir o nosso processo de consciência de si, que é fundamental, né? E a doença, eu acho que é um grande caminho para isso, assim, né? Exatamente isso. Exatamente. Então, amiga, só para a gente resumir um pouquinho, assim, quando você estava querendo engravidar e as mudanças que você fez, assim, o que foram, resumidamente, assim, você mexeu na sua alimentação, o que você Eu comia? mudei, eu mudei toda a minha alimentação, porque neste livro que eu li, eu esqueci o nome da autora agora. O nome dela é Julia, eu esqueci o nome dela, mas ela é bem famosa em relação a empoderamento da mulher na fertilidade. Ela vai muito contra a clínica de fertilidade, no sentido de o diagnóstico que a gente recebe que não é possível engravidar. Então, ela vai bem assim, empoderamento da mulher em relação à fertilidade. E aí tem tudo a ver com a dieta, ou seja, tem que cortar bastante coisa. Você cortou? Eu cortei. Hoje em dia eu digo, eu sigo a mesma dieta porque outro evento de saúde que eu vou relatar que eu tive também foi por causa disso. Cortar tudo que é inflamatório, laticínios, glúten, açúcar, cafeína, tudo isso. E ela indica muito isso no livro dela, mas ela indica muito também processos de atividade física e de conexão com o que a gente está gerando todo dia internamente, que não precisa ser um bebê. Então, eu acho que foi isso que ficou claro para mim. Ai, que bonito isso. Foi muito bonito isso, porque enquanto mulher, a gente está gerando vidas que não precisam ser um bebê, que não precisa ser um filho nosso. E eu acho que foi esse trabalho que eu fui fazendo que foi me deixando um pouco mais livre e menos obsessiva com a ideia de ter um filho meu, sabe? E o Oliver veio, né? Você soltou e ele veio, né? Eu soltei e ele veio, porque daí a gente foi criando coisas além disso. Eu fui criando projetos que eram além de ser mãe fisiológica, sabe? Então, eu acho que foi isso que me deixou bem assim atenta a outras necessidades, a outras oportunidades que a vida também poderia me trazer. Uhum. Foi isso. Muito bom, amiga. Então, assim, a gente não tem muito tempo, né? Vamos lá. Eu gostaria que você falasse desse último desafio que você teve com saúde também, para a gente ir meio que finalizando nossa conversa, infelizmente, mas Pois já foi é, super inspiradora. Já... vamos conversar sobre isso, mas eu estou muito interessada em compartilhar para todo mundo o último processo de saúde. O pessoal fala, nossa, quantas coisas aconteceram na sua vida?
Parece que a vida está sempre ensinando aquilo que você falou, Maíra, de encarar esses eventos como oportunidades de crescimento. E sabe, e é difícil, não vou falar que, nossa, é difícil, gera muita dor, gera muito sofrimento, e angústia, e raiva, mas, né, a gente tem que, eu acho que é oportunidade de crescimento. Esse último evento aconteceu em 2019, após, o Oliver tinha 6 meses, então foi após, né, 6 meses de entrada mãe. Eu tinha uma doença autoimune, o nome da doença é dermatomiosite. E é uma doença que gerou uma inflamação geral no músculo, que causou lesões musculares e inflamação na minha pele. Então, eu fiquei hospitalizada e por 2 meses eu não conseguia fazer nada, tipo, não conseguia levantar um copo. Eu não tinha força para fazer isso aqui, não tinha força nenhuma. Fiquei numa situação bem difícil mesmo, principalmente porque não podia cuidar do Oliver. Para mim foi muito difícil não poder levantar ele no colo. Eu consegui amamentar ele, por sorte eu consegui sempre amamentar ele até no hospital, ele ia no hospital para amamentar ele. Mas foi muito difícil para mim esse processo todo. E aí, depois de 4, 5 meses, eu recebi o diagnóstico. Eu demorei uns 4, 5 meses para ter o diagnóstico que estava acontecendo, né? Não sabiam. E aí, depois que eu descobri o diagnóstico, eu fui encaminhada para um hematologista que me encaminhou muitos corticoides, muito medicamento pesado, e que não trouxeram saúde. Aí, por sorte, Maísa, meus pais, mais uma vez, A mãe é um ser iluminado, cara. eles me ajudaram muito, assim, porque eles ficaram, assim, com... Como é que fala? Indignação com o tratamento daqui, sabe? Que ele estava me recomendando. E, por sorte, meu pai e a mãe descobriram o tratamento que o doutor Coimbra, no médico, iniciou com todos os pacientes, com pacientes que sofrem lesões como eu tive, com pacientes que têm doenças autoimunes, principalmente esclerose múltipla. E aí eles foram atrás, descobriram que esse doutor Coimbra treinou vários médicos internacionais para seguir o protocolo dele, que chama protocolo de altas doses de vitamina D. Na verdade, o pessoal conhece pelo Dr. Coimbra, do protocolo Dr. Coimbra. E é isso que eu sigo hoje. E aí, eu estou sendo acompanhada por um médico no Brasil, tive sorte de estar no Brasil em 2019, por ser acompanhada por ele pessoalmente. E sigo todo esse tratamento, mas esse tratamento é muito forte. Claro, a vitamina D, com altas doses de vitamina D, uma dieta bem rigorosa. Não é fácil seguir às vezes. Mas e muito de eliminar estresse. Então, ele indica muito meditação, ele indica muito exercícios físicos, tem que fazer rigorosamente, faz parte do protocolo, tem que colocar lá na agenda. Mas, principalmente, eu acho tão lindo esse médico, porque ele indica muito mesmo tratamento psicológico para doenças autoimunes. Então, ele vai muito além de achar que é só fisiológico que está acontecendo, mas é muito emocional que está acontecendo também. Sim, então, essa medicina que já entende o ser humano como um todo, né? Um ser integral, assim, de corpo, mente, espírito, energia. E quando a gente pensa em tratamento, a gente tem que olhar para todas as dimensões, né? Não tem como olhar só para o corpo, só como um desvio fisiológico, né? Ele existe também e é o primeiro a ser tratado, assim. Se você está com um distúrbio hormonal ou alguma coisa de urgência, emergência no seu corpo, né? Não tem como você olhar para as outras dimensões sem tratar isso primeiro, mas não acaba aí, né? A gente tem outros degraus para entender o processo de saúde e doença. Né, exatamente, Má. E tem uma coisa que eu quero compartilhar, mas é exatamente o processo de integrar tudo, né, Má? Mas principalmente integrar a mente. Existe um médico aqui muito famoso, que é o Dr. Gabriel Maté, ele é psiquiatra. O pessoal no Brasil conhece ele, teve um filme bem famoso dele sobre o trauma como
gerador de nossas doenças, Despertar. despertar, isso mesmo. E eu acho que é isso, é o fato de reconhecer o que está acontecendo e superar de maneira, não no sentido de... Aqui eu vou falar uma coisa que eu sou meio contra como eles falam aqui. Não sei no Brasil como é que eles falam, mas, por exemplo, eles falam, vamos brigar, vamos vencer, vamos... Aqui eles falam let's fight cancer, let's fight cancer. Eu não acredito nisso. Eu acho que a gente tem que abraçar e acolher a Integrar, doença, né? integrar, e porque a doença se torna como se fosse um mensageiro que vem para nos alertar de alguma coisa que está acontecendo. A gente tem que buscar outros tratamentos, eu acho. Sim, sim. É bem Né? legal isso que você falou, amiga. É isso aí, É isso. Eu né? acho que É uma história de muitas superações, é uma história de muita lucidez, né? De muita consciência, de lidar com as coisas, né? E como isso faz diferença na vida das pessoas, né? Quando as pessoas têm essa consciência ampliada. Imagina se você não tivesse isso, tudo isso que chegou para você, talvez você tenha porque você passou por tudo isso, né? Com uma grande oportunidade de vivenciar mesmo, assim, tudo isso, né? eu acho que É, é isso, mas só para terminar, eu acho que é isso que eu acho que a mensagem que eu acho que eu acho que sou uma contínua aprendiz assim desse, eu acho que nada acontece por acaso, talvez está acontecendo porque eu não aprendi ainda, então, sabe, tem que aprender mais um pouco, não como uma punição, eu não vejo isso como uma punição, mas como aprendizagem. Só tem sim. um, só tem um livro aqui também, outra referência que eu gosto de trazer, que é o Viktor Frankl. O Viktor Frankl me ensinou muito, me ensina todo dia, que ele diz que a vida é encontrar sentido em tudo que está acontecendo. Para ele, é mais importante fazer sentido nas coisas do que ter alegria ou felicidade. E eu acho que é isso, que talvez a doença também venha, sabe? Mas a gente tem que fazer sentido nela, que por que ela está acontecendo, né? Mas é uma coisa bem da Sim. psicologia também, Que né? legal, né? Mas a psicologia é tudo, né? As pessoas já estão se ligando disso, assim. Verdade. Mas Então, é tá ótimo, minha amiga. Você quer deixar mais alguma mensagem, alguma coisa? Eu te agradeço muito, muito, muito por essa abertura, essa disponibilidade, né? De falar da sua vida, de se expor, né? Mas eu sei que você sabe qual é a intenção, o sentido, né? Desse espaço, que é realmente trazer um pouco de inspiração e de ampliar a consciência, né? Das pessoas. E eu fico muito feliz a gente ter começado com essa história. eu também, mas Eu tem sei que é um muita... ser de luz que eu amo muito. Eu também, mas a gente tem afinidades. Eu quero terminar com a gratidão aqui imensa, porque eu acho, para mim, é importante ver todas as peças e todas as pessoas que me trouxeram onde eu estou aqui agora sentada. E a mãe foi uma dessas pessoas. Ela veio para cá, para o Canadá, quando eu queria ir embora do Canadá. E ela me trouxe para ver luzes que eu não via antes, e enxergar Ir flores para os nessa... bares, né, amiga? Essa amiga boêmia aqui. O melhor, esse lugar. Mas eu acho também a importância da conexão com a terra que a gente está. Então, a conexão com a minha terra natal também me traz saúde. E eu não quero nunca deixar essa terra natal embora do meu espírito. Eu quero terminar com essa mensagem. Tenho muita Sim, gratidão pelo lugar que eu nasci, que foi o Brasil. sim. O nosso plot, lembra do nosso plot? Plot é um canteiro, gente. No Canadá, as cidades têm jardins comunitários. E eu e a Alice, a gente acordava bem cedinho. A Alice trabalhava, 7 horas ela tinha que estar no emprego dela, então a gente acordava bem cedinho, 6 horas da manhã, ia de bicicleta no jardim comunitário, É verdade. cuidava, plantava, né? Cultivava ali um pedacinho de terra. E depois a gente voltava correndo de bicicleta e ela tomava banho e ia trabalhar, assim. E era muito simbólico, tinha muito sentimento, muito significado para a gente esse momento, né, amiga? Assim, foi Verdade. cultivar a terra, fazer um negócio juntas, de manhã. Foi muito inspirador para É, mim, assim, foi muito importante. Eu estava vivendo um momento pessoal, né, bastante exigente, e
ter essa coisa do vamos e fazer realizar, né? Foi muito importante para me ajudar a sair de um lugar, sabe? De um estado de espírito, um estado energético, né? Acho que esse apoio da comunidade, apoio mútuo, é muito importante nesse momento, né? E é isso que eu acredito e meu trabalho aqui é com as cuidadoras para que tenham mais esse tipo de rede social. Uhum. Eu quero agradecer a oportunidade, para mim é um privilégio estar aqui hoje com você, dividindo a minha história. Ah, então tá bom, minha amiga. Muito obrigado. Um grande abraço. Espero te ver logo. Florianópolis está te Também, esperando agora, também. Eu vejo a hora de estar no Brasil, ano que vem, talvez. né? Então tá, um beijão para você ir, para toda a sua Beijo. família, no Oliver, tá? Um abraço. Obrigada.